O que é o estresse? Por que ele existe? Ele tem alguma função dentro da gente? Ele é muito importante. Ele vem da onde, historicamente? Ele vem do nosso processo evolutivo e biológico, porque ele tem a função de nos preservar. Ou seja, o cérebro, ele detecta um perigo automaticamente, ele coloca em ação uma série de mecanismos. Ele libera cortisol, ele libera noradrenalina, ele libera hormônios que vão te preparar para enfrentar aquela história, aquele momento de perigo, que vem lá do tempo das cavernas, que o homem tinha que enfrentar os animais selvagens. E que é isso? As opções são o quê? Luta, eu tenho condição de enfrentar esse bicho? Se eu não tenho condição de enfrentar, qual é a minha outra opção? Fugir ou paralisa, né? São as 3 reações que acontecem. E isso nos ajudou a evoluir ao longo do tempo. Então, ele tem uma função, o estresse, de nos preservar. O foco, ele se estreita. Ele desliga uma série de outras funções e o nosso foco, ele fica muito mais concentrado, que é para você prestar atenção naquilo que está acontecendo. Isso é automático, sobre isso a gente é instantâneo, acontece em segundos. Então, depois, essa reação vai acontecer. Então, o estresse, ele tem a função de nos preservar. O problema é que hoje, no mundo moderno, via de regra, a gente não está enfrentando feras o tempo inteiro. E a gente passa a ter estresse por situações, muitas vezes emocionais, por situações financeiras, mas que põe esse mecanismo em ação. Ele tá lidando como se eu estivesse na floresta lutando contra um bicho, mas na verdade é só um problema de trabalho, um problema de relacionamento, mas o teu cérebro está interpretando como um grande perigo. Porque a gente tem uma glândula aqui, a gente tem no cérebro um negócio chamado amígdala, que a gente fala, é a central de alarme. Então ela está 24 horas por dia, o tempo inteiro, pesquisando, vendo percebendo se tem algum risco no ambiente ou não. É a função dela. Então, quando ela fica muito excitada, aí você começa a ter muito estresse. Então, ter algum estresse não é ruim. O problema é quando você tem muito estresse continuamente o tempo todo. Aí sim. Mas quais são as consequências de um estresse descontrolado? Bom, o ponto extremo que você tem é a síndrome do burnout, que é aquela síndrome que está muito ligada ao trabalho, que a pessoa vai trabalhando, chega um ponto, ela meio que explode, né? Ela pode ter um surto, ou ela começa a quebrar, ou então várias coisas, também pode refletir para dentro, porque o estresse adoece, o excesso de estresse. Ele traz doenças, ele traz problemas cardíacos, ele pode trazer diabetes. Então, o estresse, a gente precisa conseguir ter um controle sobre ele. E como é que faz? Tu disse que são 7 pilares, né? Exato. A gente pode passar um por um? Não Sim. precisa ser com muitos detalhes, né? Pode ser dá. brevemente. Então, o primeiro eu já falei, que é o sono. O sono, cuidar do sono, procurar dormir regularmente, 7 a 8, 9 horas, não menos do que isso, porque o cérebro fica disfuncional. Então, o sono é muito importante e é uma coisa que precisa ser valorizada, principalmente no mundo moderno. O segundo é a alimentação, porque tem alimentos que roubam energia e tem alimentos que trazem energia. Então, por exemplo, açúcar é altamente inflamatório, todo mundo sabe, faz mal. Mas você tem alimentos do bem. Você tem os alimentos que têm ômega 3, você tem nozes, você tem vegetais, você tem muitos alimentos. Então, a alimentação, ela tem uma influência no humor da pessoa. Então, a alimentação eu coloco como segundo pilar. O terceiro pilar são os exercícios físicos. Sabidamente, você se exercitar, ele libera todas essas toxinas que estão ali e vão te trazer bem-estar, porque vai ajudar a produzir os hormônios do bem. Depois, o quarto, eu coloquei como a serenidade, que é você aprender a meditar, apreciar, ter apreciação pelas coisas que estão à sua volta.
Então, a meditação é um pilar muito importante nesse contexto. O que existe é as pessoas muitas vezes acham que não sabem o que é meditar. Você pode meditar de olho aberto, você pode meditar caminhando, você pode meditar de olho fechado. E então, as pessoas... É mais fácil meditar do que muitas vezes as pessoas acreditam. Aí o quinto pilar são os relacionamentos. É você procurar ter relacionamentos positivos, procurar ter uma comunicação construtiva e assertiva, cuidar dos seus relacionamentos, valorizar as pessoas que te fazem bem e, claramente, evitar pessoas tóxicas na medida do possível, porque também tem pessoas que roubam a energia da gente. Aí, o sexto pilar é o pilar da mentalidade, que é porque, vamos dizer, basicamente, tem a Carol Dweck, ela descobriu isso, você tem aquelas pessoas que dizem assim, eu nasci assim, não tenho desse jeito, eu não tenho aptidão para isso, eu nunca vou conseguir, eu sou assim mesmo e pronto. Isso é um tipo de mentalidade. O outro tipo de mentalidade, sim, eu tenho esse problema, mas eu posso aprender, eu posso mudar, eu posso criar, e está muito ligado ao autoconhecimento. Então, você trabalhar o seu autoconhecimento e perceber que você não está fadado ou condenado a um tipo determinado de personalidade e que você pode construir, ajudar a construir um pensamento mais positivo, ter mais positividade, mais otimismo, acreditar mais em si mesmo, isso é importante também, porque vai te dar mais autoconfiança. E, finalmente, você tem a inteligência emocional, que também se fala muito sobre a inteligência emocional, como ter a inteligência emocional, né? Não ser tão explosivo, saber se posicionar, se colocar, falar de uma forma construtiva e conseguir se controlar. Eu conheço gente que tem um pavio curtíssimo que por nada já sai explodindo. Claro que isso prejudica relacionamentos.